Existem momentos na vida em que tudo parece confuso. Dias em que as respostas não vêm, em que o caminho parece escuro e em que até respirar fundo parece difícil. E, curiosamente, é nesses momentos que muitas pessoas recorrem a algo aparentemente simples: assistir a um filme. Mas e se eu te dissesse que os filmes não estão ali apenas para entreter? Você sempre tem medo de dar o primeiro passo, porque tudo que vê são coisas negativas, 15 quilômetros à sua frente. Que é? Vai ficar do lado do professor agora? Não venha com a história, claro que não. Eu não quis o emprego. Que se dane o emprego, não me importa se vai trabalhar para o governo. Você pode fazer o que quiser, só que não está a fim de fazer nada. Qual é a sua paixão na vida? O que você quer? E se, por trás de cada cena, cada personagem e cada história, existisse uma mensagem escondida, esperando exatamente por você? Antes de continuarmos, já se inscreve aqui no canal como isso é possível e deixa o seu like, porque histórias como essa podem mudar completamente a forma como você enxerga o mundo, e até a sua própria vida. Agora me diz, você já assistiu a um filme e, de repente, sentiu como se aquilo estivesse falando diretamente com você? Como se aquela frase, aquela cena, aquele momento, tivesse sido feito exatamente para o que você estava vivendo? Isso não é coincidência. Os filmes são, muitas vezes, reflexos da nossa própria realidade. Eles são construídos com emoções humanas reais: medo, amor, dor, perda, esperança, superação. E é justamente por isso que eles conseguem nos tocar de uma forma tão profunda. Pense naquele personagem que começou sem nada, perdido, desacreditado, sozinho. E, ao longo da história, ele enfrenta desafios, cai, erra, mas continua. No fundo, aquela história não é só dele. É nossa também, porque todos nós, em algum momento, já nos sentimos assim. E é aí que o filme começa a falar. Não com palavras diretas, mas com sentimentos. Há filmes que nos mostram que errar faz parte. Que cair não significa o fim. Que perder não significa fracassar. Há filmes que nos ensinam que a dor pode ser um caminho, e não um destino. E, principalmente, há filmes que nos lembram de algo que, às vezes, esquecemos completamente: nós somos mais fortes do que pensamos. Você já percebeu como muitos filmes mostram personagens que só descobrem sua verdadeira força quando tudo parece perdido? Isso acontece porque, muitas vezes, nós também só descobrimos quem realmente somos quando somos colocados à prova. E o cinema entende isso. O cinema usa histórias para nos preparar para a vida. Para nos mostrar que, mesmo quando tudo parece dar errado, ainda existe um próximo passo. E talvez essa seja uma das mensagens mais poderosas que os filmes tentam nos passar. Continue. É fácil sentir esperança num dia lindo como hoje. Mas haverá dias escuros pela frente também. Dias em que se sentirão sozinhos. E a esperança será mais necessária do que nunca. Não importa se as coisas são difíceis, ou se vocês se sentem perdidos, devem prometer que sempre vão ter esperança. Que é mais fácil ficar com raiva do que ficar triste. E eu acho que, quando eu ficar mais velho, vou esquecer que tem uma diferença. Você não sabe o que é a perda, porque ela só ocorre quando você ama alguém mais do que você mesmo. Duvido que você tenha amado seu pai ou alguém tanto assim. Costumávamos olhar para o céu e imaginar nosso lugar nas estrelas. Agora só olhamos para baixo e nos preocupamos com nosso lugar na poeira. Cooper, você foi bom em alguma coisa. Só que nunca teve a chance de fazer nada com ela. Eu sinto muito. Pessoas vão se machucar. Até as mais próximas de você. Você é igualzinho ao seu pai. Você é, Peter, e isso é ótimo. Mas seu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio, Peter. Não tem escolha. Responsabilidade. É isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto para desistir? Não, mas eu sou péssimo. Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças? Porque se você não ama, nem vamos nos incomodar. Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado?
É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Continue mesmo com medo. Continue mesmo cansado. Continue mesmo quando ninguém acredita. Porque, em quase todas as histórias, o momento mais difícil vem antes da virada. E isso não é só no cinema. É na vida também. Outra coisa interessante é como os filmes nos ensinam sobre esperança. Mesmo em histórias tristes, sempre existe uma luz. Às vezes pequena, às vezes distante, mas ela está lá. E isso nos faz lembrar que, por pior que seja o momento, ele não é eterno. Tudo passa. A dor passa. O medo passa. A fase ruim passa. E essa mensagem, mesmo que silenciosa, pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir naquele dia. Existem pessoas que assistem a um filme e saem dele diferentes. Mais fortes. Mais motivadas. Mais determinadas. E isso não acontece por acaso. Acontece porque aquela história tocou em algo interno. Algo que talvez estivesse adormecido. Algo que precisava ser despertado. Os filmes também nos dão conselhos, sem parecer que estão dando conselhos. Eles mostram escolhas, consequências, caminhos. E, através dessas histórias, nós aprendemos sem precisar viver tudo aquilo na prática. Aprendemos sobre amor sem precisar sofrer. Aprendemos sobre perda sem precisar perder. Aprendemos sobre coragem, antes mesmo de precisar dela. E talvez essa seja uma das maiores magias do cinema. Ele nos prepara, ele nos alerta, ele nos inspira. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Os filmes não apenas contam histórias. Eles nos fazem sentir. E sentir muda tudo. Porque quando você sente algo de verdade, aquilo fica com você. Uma frase pode ser esquecida, mas uma emoção, não. E é por isso que algumas cenas ficam marcadas na nossa memória para sempre. Porque elas não passaram apenas pelos nossos olhos. Elas passaram pelo nosso coração. E, muitas vezes, aquilo que você sente ao assistir um filme é, na verdade, um reflexo do que está dentro de você. Medos que você não enfrenta. Sonhos que você deixou de lado. Vontades que você escondeu. E o filme, de alguma forma, traz isso à tona. Quero dizer, muita gente trabalha em construção a vida inteira e não consegue a oportunidade que você está tendo. Eu não pedi nada. Não. Você nasceu com isso. Não estou dizendo que tenha pedido isso, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Você podia ser faxineiro em qualquer lugar. Por que está trabalhando na faculdade técnica de maior prestígio em todo o mundo? O que você quer fazer? Esse mundo nunca foi bastante para você, não é? Porque ir lá para fora é o que eu sinto que eu nasci para fazer? E que isso me motiva? Não quer dizer que seja errado. Mas pode ser. Não confie na coisa certa feita pela razão errada. O porquê da coisa é que é o alicerce. E o alicerce é sólido. Nós fazendeiros sentamos aqui todos os anos quando a chuva não cai e dizemos: ano que vem. O ano que vem não vai nos salvar e nem o que virá depois. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Olhe todas as pessoas lá embaixo. Elas seguem as regras, influenciadas pelo medo. E se não deixarem? A vida é simples. É tomar decisões e não se arrepender. Talvez devamos confiar nele, mesmo que não o entendamos ainda. Então continue. Continue tentando. Continue acreditando. Continue mesmo sem garantia. Porque a sua virada pode estar mais perto do que você imagina. E, quem sabe, um dia, a sua história também não se torne um filme. Um daqueles que inspira, que emociona, que transforma. Um daqueles que fazem alguém olhar para a própria vida e decidir não desistir. E quando isso acontecer, você vai entender que tudo fez sentido. Cada dificuldade, cada queda, cada momento difícil. Porque, no final, não era só sobre sobreviver. Era sobre se tornar mais forte. E talvez seja exatamente isso que os filmes sempre tentaram nos dizer. Que dentro de cada um de nós existe uma história incrível, esperando para ser vivida.
E a única coisa que você precisa fazer é não parar no meio do caminho.